de uma lei, eu recebi isso com muita alegria de poder estar colaborando com esse trabalho. Eu gostaria, antes de dar início à audiência, de agradecer a presença de cada um de vocês, em especial da senhora Sandiara Luiz de Araújo, representante do NAPNE, Luciana Lira, representante da senhora Edna Dagger, presidente do Mensageiros da Luz, Rosemary Alonso da Silva, presidente da PPC, Maria Nunes de Amorim, representante do vereador Ademir Pestana, Luana Linhares, chefe de seção de Educação Especial, representando neste ato a secretária de Educação, Vanúzia Fernandes, juntamente com um grupo... Vanúzia, né? Venúzia. Ah, aqui está Vanúzia. Desculpa, viu? Vanúzia. Juntamente com o grupo de supervisores de ensino da Secretaria de Educação. Eu espero que a gente tenha uma manhã tranquila, serena, em paz, né? E que a gente possa até já começar essa manhã com muita tranquilidade. Eu vou falar um pouquinho do projeto de lei que eu apresentei, que dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades hospitalares da rede pública e privada do município de Santos, a realizarem os exames para diagnóstico precoce da encefalopatia crônica não progressiva na infância, a paralisia cerebral, nos recém-nascidos e da outras providências. O projeto em si, ele torna obrigatório que deve ser realizado desde o nascimento, né, e repetido de 12 em 12 horas, no mínimo, até a saída da maternidade, exames que possam detectar a paralisia cerebral. Severa, isso. Vocês, mais do que eu, até porque trabalham com isso, sabem a importância de detectarmos isso precocemente e o quanto isso vai ser importante para uma melhor qualidade de vida dessa criança. A Sulamita também vem trabalhando muito nisso e teve esse mesmo projeto de lei apresentado no Estado de São Paulo, foi pelo vereador Ricardo Nunes e Floriano Pesaro, né? E, bom, eu acho que vocês têm mais a acrescentar nessa manhã do que eu, na realidade. O meu papel hoje aqui é abrir o espaço para a discussão. Quero passar primeiro a palavra à Sulamita, para que ela possa fazer a saudação também, e aí já passaremos a nossa primeira palestrante do dia. Oi, está funcionando aqui? Tá. Bom, bom dia para todos. Eu quero agradecer a Fernanda por ter abraçado esse projeto junto comigo e com vocês, né? Porque o áudio, tá? Oi. Agora tá. Porque eu acho assim, é um bem social, né? E a minha preocupação hoje, assim, a paralisia cerebral, eu acho assim, ela tem um monte de coisas a ser vistas, né? Eu comecei pela saúde, pelo bebê, porque eu acho que a gente precisa de prevenção e diagnóstico precoce, porque existem muitos tipos de paralisia cerebral que podem ser evitadas. Então, eu acho assim que os órgãos públicos, o Ministério da Saúde, tudo, a gente tem que procurar leis para poder fazer com que isso aconteça, né? Para cada vez menos a gente ter um índice menor de paralisia cerebral. Sempre vai existir, mas a gente pode estar diminuindo isso. E, assim, o intuito da cartilha e do projeto de lei é exatamente esse, é você poder fazer um diagnóstico precoce, porque nós, que somos mães, a família, nós sabemos muito bem o que pode acarretar um diagnóstico tardio, né? Eu acho que o diagnóstico precoce ele vai melhorar a qualidade de vida não só da criança, como de toda a família. E então a minha preocupação primeira é essa, é trabalhar com bebê de 0 a 2 anos, e a intenção do projeto de lei da cartilha é a distribuição
nas maternidades e consultórios que atendam crianças até de 0 a 2 anos, para informar mesmo, né? Para as pessoas conhecerem um pouquinho o que é paralisia cerebral. Agora eu vou passar a palavra para os nossos fisioterapeutas, né, para eles falarem um pouquinho, e depois nós vamos ter depoimentos também, palestras com outras mães, que a Rose, da PPC, e para vocês conhecerem um pouquinho mais da paralisia cerebral, um pouquinho mais da intervenção precoce e do desenvolvimento neuropsicomotor. Bom, quem começa? Cláudia, a Cláudia já está com o PowerPoint aberto. Cláudia Alcântara, fisioterapeuta do NAPNE, ela já vai poder expor um pouquinho o seu trabalho também realizado lá. Ele veio. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite. E estou muito honrada de estar aqui e participando desse projeto. Acho que é essencial a prevenção e essa iniciativa, né? Esperamos que surjam frutos daqui. A minha experiência com paralisia cerebral vem desde a minha formação, que já faz muito tempo, né? E, basicamente, dentro de uma linha de trabalho, que foi o conceito Bobat, e trabalhando com a paralisia cerebral tem sido o meu maior enfoque, né? Tenho outras experiências com outros tipos de pacientes, mas a minha dedicação maior nesses, acho que 30 anos de trabalho, tem sido dentro da paralisia cerebral. Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas aqui no Brasil que levaram todo um trabalho de ponta, um trabalho que a gente vai para os congressos no exterior, a gente não deve nada. A gente entende muito bem o que se fala e tem um trabalho reconhecido. E acho que o que falta ainda é a gente provar mais, dar mais comprovações do que o nosso trabalho funciona. Às vezes, as pessoas põem dúvidas, mas, assim, a minha experiência, principalmente em instituição, onde a gente atende, muitas vezes, crianças que ficaram sem tratamento, a diferença é muito grande, embora a gente não tenha instrumentos, não tenha condição de dar a cura ainda, né? Não existe milagre, né? Mas, com certeza, a gente consegue dar uma qualidade de vida muito melhor se nós começamos o trabalho cedo. E o porquê do trabalho cedo? Precoce, por 2 motivos, no meu ponto de vista, assim, principais. Que o cérebro ainda está mais em formação. A plasticidade do cérebro é maior no primeiro ano de vida até o 2º ano. Ele está terminando ainda de se formar. Não só o cérebro, como o sistema nervoso como um todo. Então, as sinapses, que são as conjunções entre os neurônios, elas ainda estão em formação. Então, quanto mais é solicitado da criança, mais sinapses vão se formar. Então, esse cérebro vai ficar mais potente, vai realizar muito mais. Então, a importância da gente começar cedo e não deixar essa criança parada dentro da limitação motora que ela tenha. Esse é um ponto. O outro ponto importante é que a criança ela vai aprendendo a usar o que ela tem. Então, se ela tem uma alteração que fez com que ela não consiga acionar os músculos adequadamente, houve uma lesão no cérebro, que é o que caracteriza a paralisia cerebral, sempre tem uma lesão no cérebro, e que afeta a parte motora, ela não consegue acionar adequadamente esses músculos. Então, ela não consegue se manter na postura adequada, fazer um movimento mais detalhado, e ela aprende a usar o que ela tem. Então, se o que ela tem mais forte é a musculatura de estender o pescoço, porque são músculos genuinamente mais fortes, porque eles têm que nos manter com a cabeça em pé, então eles já são mais fortes. Então, ela consegue usar e ela vai usar.
e ela aprende a usar esses padrões. E aí o ciclo continua e vira uma bola de neve, ela começa só a usar isso. Esses músculos encurtam, ela vai ficando aqui, ela não consegue ver, ela se curva para frente, aí ela não consegue se posicionar bem sentada, ela escorrega e vira uma bola de neve. Então, um grupo muscular que ela use com mais força, ela vai desencadeando alterações no restante do corpo. E aí é muito difícil. Então, vamos apresentar alguns pontos que são importantes, porque foi pedido para falar em termos do diagnóstico precoce. Então, um dos instrumentos que eu vou falar é um tipo de avaliação. Bom, conhecer o desenvolvimento do bebê a termo. O bebê normal é indispensável para você poder comparar com o que está alterado. E aí nós temos que comparar se é um bebê prematuro, ele tem peculiaridades, porque ele não ficou tempos como fica o bebê a termo, que fica no útero todo encolhidinho, e também com aquele bebê que tem uma lesão cerebral. Então, nós temos que fazer essa diferenciação, conhecer o que é típico, conhecer o que é normal, conhecer o que é do prematuro e conhecer o que é decorrência de uma lesão. Antes da avaliação, a gente tem que verificar a ficha médica, qual é a história dessa criança, a idade gestacional, qual é o estado clínico dela, se ela está estável, se é um bebê pequeno, ou seja, as condições básicas de sobrevivência dela. E o estado de alerta. Só para a gente ter um ponto de partida, um bebê de 34 a 36 semanas, ele já é capaz de virar os olhos e a cabeça para seguir um objeto em movimento, ou fácil localizar um som. Ou seja, um bebê prematuro, né, de 34 a 36 semanas de gestação. Então, ele já é capaz de fazer todas essas coisas. Já reconhece a voz da mãe, que já é familiar desde o útero, e se o estímulo é muito forte, ele pode se tornar hiperalerta ou se fechar em sonolência e em dormir. Então, são aspectos que a gente tem que considerar se vamos tratar um bebezinho tão pequeno. Então, aqui, para ilustrar, esse bebê de 37 a 40 semanas, como ele fica no útero, todo encolhido, muita flexão, e, por isso, quando ele nasce com muita flexão de braço, de perna, que, aos poucos, ele vai se estendendo mais. Então, isso a gente tem que saber diferenciar do prematuro. O prematuro não ficou tanto tempo encolhido assim, então, ele é um bebê mais estendido. O tônus muscular. O que é o tônus muscular? É o estado de contração do músculo, é o quanto que o meu músculo está contraído, né? E nós temos também as diferenças, mas a nossa variação não é tão grande. Com uma criança com uma alteração, a variação pode ser grande, ele pode ser muito duro ou muito mole. No pré-termo, ele tem mais o tônus extensor, porque ele não ficou tanto tempo no útero. E tem o efeito da gravidade, que vai mantendo ele ainda mais em extensão. Então, ele é um bebê aberto. Enquanto o a termo, que teve a gestação no tempo normal, ele tem mais flexão, ele é mais encolhidinho. Aqui, um bebê pré-termo, com menos tônus flexor, ele mais estendido. Sinais comportamentais que a gente tem que levar em consideração se a gente vai trabalhar com um bebê tão pequeno, para nos aproximarmos. Então, bom sinal para aproximação. Ele está relaxado, ele está com movimento suave, ele está alerta, mas está quieto, não está chorando, respiração regular. Então, se é um bebê tão pequeno, é um bom sinal para a gente se aproximar. E ele pode também ter sinais de estresse. Então, a cor da pele, o batimento cardíaco acelerado, a frequência respiratória. Então, sinais que a gente tem que tomar cuidado se for se aproximar desse bebê tão pequeno. Bom, como detectar? Esse é um dos pontos chaves que eu entendo que eu vim para falar.
Um bebê que tem uma lesão mais grave é um pouco mais fácil ser detectado numa idade tão precoce. Vai, com 1 mês, com 2 meses? Não necessariamente. Alguns acabam passando por essa fase e vão chegar para a gente mais tardiamente, com seus 6 meses, com seus 8 meses e até com 1 ano. Então, esse é um ponto que eu gostaria depois de voltar no final. Então, o que nós precisamos ter? Instrumentos para detectar, não só esses mais graves, que é muito mais fácil, mas aqueles que não são tão graves ainda, mas que podem se tornar moderados, vamos dizer, de gravidade. E é muito difícil, porque ele é pequeno, ele ainda não aprendeu a usar aqueles padrões lá para conseguir fazer as coisas usando as estratégias alteradas dele. Então, é mais difícil. Então, esse é um teste que a gente usa, chama TIMP, foi desenvolvido por duas fisioterapeutas dos Estados Unidos, que utilizam o conceito BOBAT, que é a linha de trabalho que nós usamos para atender essas crianças. E ele é usado só até a criança ter em torno dos 5 meses de idade. Tá? Então, é a fase que é difícil de ser detectada, mas, como eu falei no começo, é muito importante, porque a neuroplasticidade está muito grande. Ela verifica a mudança com o passar do tempo, você avalia com 2 meses, depois avalia com 4. Para o desenvolvimento da criança nesse período, ela faz muita diferença. O primeiro ano, cada mês tem muitas modificações. Então, já dá para a gente detectar, opa, ele não melhorou. Identifica o bebê de alto risco para a resposta motora e ele ajuda no planejamento já da intervenção, porque vai verificar uma série de atividades, que eu vou mostrar para vocês alguns como exemplo. Ele tem 42 itens, são respostas algumas de sim ou não, e alguns têm uma graduação, que é de 0 a 4, dependendo de como ele executa essa resposta. Aqui tem exemplo de uma criança de 36 semanas de gestação, de 3 meses e 8 dias de idade. Então, é uma criança com desenvolvimento normal. Espera um pouquinho. Aqui. Esse é um outro bebê, eu vou voltar naquele outro, que está num outro vídeo, mas aqui vocês podem observar que tem uma assimetria, ou seja, tem um lado diferente do outro. Esse braço aqui está muito mais encolhido que o outro. Tá? Então, é um bebê prematuro de 36 semanas, e aqui, corrigindo a idade, estaria com 2 meses. Mas, mesmo nessa época, a criança não fica tanto tempo com um braço só para trás e o outro movendo. Então, esse seria um sinal que a gente já precisaria fazer uma intervenção. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Esse bebê, ele tem a hemiplegia? Não, esse evoluiu bem. Ele foi orientado no começo. E ele não teve a hemiplegia, ele teve essa alteração. Então, dá para diagnosticar, assim, também uma criança com uma paralisia cerebral menos severa, com 2, 3 Dá. Então, esse que é o difícil, é isso que a gente tem que apurar. Eu vou só interromper um pouquinho, eu vou pedir, Sulamita, se você quiser, para que a gente possa dar andamento, até por conta do tempo, para todo mundo guardar as suas perguntas, para que a gente possa fazer todas elas no final,
porque aí nem a gente corta o raciocínio da Cláudia e também a gente faz um... Às vezes vai ser a mesma pergunta de outros. Aí aquele travou aqui, viu? Vê lá, o Cris. Peraí, que eu vou dar. Enquanto a Cláudia organiza ali, eu gostaria de agradecer a presença da Rosete Aparecida Itaguiba, representando o vereador Carlos Teixeira Filho, Salete Campos, diretora da APAI, Paulo Santos de Siqueira, representando a Associação Casa da Esperança de Santos, Márcio Silva, representando o vereador Benedito Furtado, Simone Menezes Penelas, representando o vereador Sérgio Santana, e gostaria muito, muito de agradecer a presença da Fabiana dos Santos, com o Rafael dos Santos, seu professor Cisco, né, que realmente o Rafael, para nós, é um grande exemplo, olha lá, todo sorridente, sabe que estão falando dele, né, exibido, que é um grande exemplo para todas as mães e um orgulho, né, de saber como essa mãe também conseguiu chegar tão longe, né, com esse amor, com esse carinho com o seu filho, e que eu acho que hoje vai poder também falar um pouco dessa experiência para todas as outras mães. Conseguimos aí? Conseguimos. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar, dei uma parada aqui. Esse é um bebê que eu utilizei essa avaliação. Está dando para ouvir? Tá. A avaliação do TIMP, né? Então, são coisas simples que a gente nem percebe na criança, no desenvolvimento típico, mas que na nossa criança que tem uma alteração vai perceber. Pode dar o play aí, por favor. Então, aqui é simplesmente ver se ela consegue usar o indicador. Põe de novo para rodar o anterior. Tem que fechar esse e voltar o outro. É apontar com o indicador aqui. Aqui esse. Aí. Tá? Então, ela consegue isolar o indicador. Não sei se vocês perceberam. É rápido, ela já fez. Tá? Então, ela já ganha um pontinho lá nessa avaliação. Então, é uma coisa pequena. Pode fechar de novo, passar para o outro. Não. Esse, rotação da cabeça. Esse. Então, avaliando a rotação da cabeça. Lembrando que é uma criança de 3 meses. Pronto, pode parar. Vamos para o próximo. Isso. De 3 meses e 8 dias. Então, eu estou lá com a fichinha e vou avaliando. Ela consegue fazer? Eu anoto ali. Então, quando a gente pega uma criança que tem uma alteração e faz a comparativo, a gente vê que é uma diferença muito grande. Pode fechar. Isso. Agora eu vou voltar para cá. Uhum. Segue aqui mais para baixo. Dá uma descida. Mais. Onde está? Pode ser aí. Eu cobro aqui agora. Esse aqui que eu queria aqui agora. Não sei se ele vai rodar. Então, nós vamos voltar agora, abrir, no bebê que estava com aquela assimetria, um braço mais para trás. Aí entra já a minha intervenção.
um rolinho de toalha que eu coloco, eu ajudo a trazer esse braço para frente e vou estimular a mãe a brincar para esse lado, trazer o brinquedo para esse lado. Então, eu já atendi muitas crianças assim, que no começo, nessa idade tão pequena, tinham uma assimetria, mas que depois evoluíram bem. Mas a gente não sabe como que eles vão evoluir. Então, nós temos obrigação de orientar e de estimular. Se depois ele ficar sem nenhuma alteração, ótimo. Mas, se ele tiver, ele vai ter o trabalho feito. Pode seguir, por favor. Dá um clique só. Isso. Então, no manuseio desse bebê prematuro, a gente vai dar um posicionamento adequado. Se ele é muito prematuro, está muito aberto, a gente vai dar o aconchego. A gente tem que graduar de acordo com como o bebê responde, não estressar demais, se nós vamos trabalhar com um bebê tão pequeno. Com cuidado para mover, para segurar. Usar o impulso sensorial para dar a resposta. Então, nós funcionamos sempre com a informação sensorial. Essa é a base nossa do trabalho. Então, eu estou aqui em pé, eu vou voltar, automaticamente eu sei onde está o peso do meu corpo, que está nessa perna aqui, pouco peso na outra, mas se eu vou voltar, eu já tenho que transferir. Então, isso é automático, a gente não toma consciência. Só que no nosso bebê, que tem uma alteração, ele não consegue fazer isso automático, porque a informação vem, aqui está tudo certo, mas quando chega lá em cima, esse processamento tem uma alteração. Então, ele não tem a informação que ele precisa para dar as respostas necessárias. Então, aí que entra o nosso tratamento. A gente tem que fazer com que ele sinta e reforçar isso para que a resposta aconteça. O risco da paralisia cerebral aumenta com a diminuição da idade gestacional. Se é um bebê muito prematuro, de 22 a 27 semanas, a tendência é que 14% tenha paralisia cerebral. Se é de 28 a 31 semanas, 6,2%, e o a termo, 0,1%. Os prematuros, eles tendem também não só a ter paralisia cerebral, mas uma alteração na coordenação, um distúrbio de atenção, de aprendizado. Então, por ser prematuro, ele já tem que ser acompanhado até a idade escolar, pelo menos. Propiciar, quando nós falamos em alteração sensorial, a gente tem que propiciar essa informação sensorial adequada e deixar que a criança participe. Nós não vamos estar todo o tempo fazendo tudo pela criança. Pelo contrário, nós vamos só facilitar. Dar ao brinquedo que seja motivador de acordo com o interesse, com a idade, posicionar, mas deixar que ela se mova. Nós não vamos fazer tudo passivo. Por quê? Porque o cérebro não capta se for tudo passivo. Ele vai captar se ele participar. Aqui um bebezinho também, prematuro, iniciou o tratamento, ele teve uma hemorragia, mas não foi uma hemorragia grave, foi a mais leve, e ele também evoluiu bem. Mas a gente nota a perninha muito fechada, a gente nota aqui que ele não eleva o suficiente a cabeça. Ele está com 6 meses de idade cronológica, mas é um prematuro de 29 semanas. Então, ele não consegue suportar o peso, e isso vira uma bola de neve. Isso vai afetar depois a força para ele conseguir se sentar, para ele se manter sentado. Então, todas as etapas que ele faz no desenvolvimento típico vão ajudar as seguintes. Se ele não faz lá atrás, vai atrapalhar lá na frente. Aqui, a forma dele virar também não está a forma típica. A forma típica é ele virar com mais flexão. Aqui ele está usando muita extensão. O que eu falei no começo, são músculos fortes, que
tem alteração lá do comando, manda excitação demais, músculo contrai, 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 e ele não consegue efetuar o movimento adequadamente, porque tem excesso de um grupo muscular trabalhando demais. Aqui já na intervenção, usando o colo, para ele apoiar os antebraços, para ele sentir o que ele não conseguiu fazer sozinho, nós vamos facilitar. A mesma coisa. A forma de carregar, eu não sei como que ele vai evoluir, então eu tenho que já intervir nisso. Eu vi que ele estava com as pernas muito fechadas, então eu vou procurar segurar com a abertura da perna, para evitar que isso se torne um encurtamento e que acabe afetando o próprio encaixe do osso do quadril. Mesma coisa aqui, ajudando a trabalhar o controle da cabeça. E aqui como ele foi evoluindo bem, felizmente. Tá? O trabalho sempre com dinamismo, de brincadeira, de acordo com a idade, tornando o tratamento algo agradável na medida do possível, porque eles têm uma longa jornada pela frente e a gente tem que fazer desse momento o menos chato possível, né? Procurar dar esse aconchego, procurar dar brincadeiras que sejam interessantes para eles. Aqui é um outro bebê, esse sim com uma hemiparesia, que foi feita a intervenção, e a gente observa aqui o braço totalmente preso, aqui já no trabalho. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai procurar facilitar posições, situações que ele não consiga fazer sozinho. Tá? Então, aqui, quando eu estou virando, ele aqui, ele está alongando uma musculatura. Porque se eu não fizer, se o terapeuta não fizer, ele vai ficar aqui. E isso aqui encurta, e ele esquece, ele acaba aprendendo a se virar muito bem com a outra mão, fazer tudo com a outra mão, e aí que ele não vai usar mais a outra mão. Então, essa é uma diferença de você conseguir tratar cedo e não. Você tem que tratar antes que ele aprenda a se virar com o padrão que ele tem. Tá? Então, se uma criança M, por exemplo, nessa fase, ela foi trabalhada, ela alongou, e usou, sentiu, esse braço já está fazendo parte do corpo dela, tanto do corpo aqui como do corpo aqui, que nós temos a representação desse corpo aqui no cérebro. Agora, esse braço que ficou aqui, ele não pega, ele não encosta, ele não usa a palma da mão, que é cheia de receptor, que dão as informações. O que ele faz? Ele esquece. Aí ele aprende a se virar bem com essa aqui, faz tudo com essa. E se ele precisa da outra mão, em vez de usar a mão, o que ele faz? Vocês sabem? Um M. Ele bota na boca. Se ele tem que fechar a tampa de uma caneta, ele não quer usar essa mão, o que ele faz? Bota a caneta na boca, pronto, ele resolve. Tá? Então, nós temos que procurar agir antes que ele aprenda todas essas estratégias e aí ele ignore mesmo, porque vão haver situações que a boca não vai resolver. Né? Então, as estratégias que nós usamos, que todo mundo usa para resolver os problemas, o corpo ele faz o que ele acha, mas nem sempre a solução